Olá, 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 sejam muito bem-vindas de volta. Deixa eu aceitar vocês aqui de novo, peraí. Deixa eu aceitar aqui. Sejam muito bem-vindas de volta. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Primeira parte, falamos aí então sobre os proventos. Agora nós vamos para entender um pouco sobre as análises de investimentos, né? Quando você começa a se aprofundar no estudo de ações dentro da Bolsa de Valores. E vale ressaltar que o estudo que nós vamos fazer a partir de agora sobre análise fundamentalista vai servir tanto para ações aqui no Brasil quanto para ações nos Estados Unidos. Porque tudo que nós temos de investimentos aqui no Brasil e que a gente já estudou até agora, você vai ter no mercado americano. Bruno, eu não falo inglês. Hoje você não necessariamente vai precisar falar inglês, porque você tem um Google Tradutor. Boa parte das literaturas, né, dos conteúdos das empresas, você consegue jogar ali no Google e ele traduz para você. A questão vão ser os vídeos, né? Vão ter vídeos ali em inglês, mas vou ser bem sincero, hoje a barreira do idioma ela não existe para quem quer investir, tá? Porque hoje você vai ter muito conteúdo já traduzido, você vai ter muito conteúdo de fácil entendimento, então, tudo que você está vendo aqui no Brasil, você vai ver no mercado internacional também, certo? Então, a análise fundamentalista, inclusive, é um estudo americano, ele não é um estudo brasileiro. Vocês vão entender do que eu estou falando. Basicamente, é seu relacionamento com as empresas, certo? Então, agora, nessa segunda parte da nossa aula, a regra de investimento mais antiga é também a mais simples. Compre na baixa e venda na alta. Então, se você um dia desejar vender uma aplicação financeira, tenha ciência de que existe um momento certo para isso. Você não vende os seus investimentos quando estão em queda. Você vende os seus investimentos quando estão em alta. Ah, Bruno, estou vendo lá na minha plataforma que a minha ação está em queda. Deixa ela quietinha lá. Entenda o porquê que isso está acontecendo. É um problema macroeconômico, ou seja, é um problema no Brasil e no mundo, é o que nós chamamos de problema doméstico, é um problema somente aqui no Brasil, é um problema no setor da empresa que você investe ou com a empresa. Saber responder essas perguntas também vai fazer muita diferença quando você for investir, tá? Lembra, você é uma investidora de longo prazo. O curto prazo, hoje, para a gente é indiferente. Então, coisas que estão acontecendo hoje, quedas da bolsa de valores, desvalorização do dinheiro, é uma coisa que a gente observa, estuda para entender os caminhos do mercado financeiro, mas nós não vamos usar isso para basear as nossas compras e as nossas vendas, tá? Principalmente as nossas vendas. E aí, quando a gente fala de ações especificamente, né, isso se aplica também para os fundos imobiliários. Nós temos dois tipos de análise no mercado financeiro: análise técnica e análise fundamentalista. Eu, particularmente, não gosto da análise técnica, mas esse é um pensamento meu e eu vou explicar o porquê que eu não gosto de análise técnica. Eu gosto mais da análise fundamentalista e eu também vou explicar por que eu gosto mais dela e tenho certeza, mas assim, 100% de certeza que vocês vão gostar muito mais da análise fundamentalista do que a análise técnica, tá? Então, existem momentos para cada coisa. Então, primeiro aqui a análise técnica. Num resumo bem resumido, a análise técnica é acompanhar o comportamento de gráficos financeiros. Basicamente, essas imagens que a gente está vendo aqui do lado direito da tela. Então, é você ficar observando as oscilações do mercado financeiro. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. E você fica um dia inteiro fazendo isso. Vamos lá. Quem utiliza esse tipo de técnica? Traders, day trade. Quem faz day trade? Compra e venda de ações todo santo dia. Aquela pessoa que tem 6 telas de computador na frente dela, não necessariamente 6 telas, tá? A gente exagera um pouco, mas não necessariamente você precisa ter 6 telas, mas você vai ficar na frente de um computador o dia inteiro, pelo menos o horário que a bolsa está aberta, para você analisar as tendências de oscilação de preço. O que está subindo, o que está descendo. Você tem um tiro certo para você comprar uma determinada aplicação. Então você acompanha o gráfico, né? Você acompanha gráfico sem necessariamente ter um histórico, né, fundamentalista por trás, ou seja, sem
sem ter informações do porquê que isso está acontecendo, né? A não ser que você esteja vendo alguma coisa na mídia. Então, por exemplo, quando nós tivemos lá a tragédia de Brumadinho com a Vale, as ações da Vale abriram um dia com uma queda terrível e no decorrer do dia elas voltaram a se valorizar e quem fez trade ganhou uma grana naquele dia. Mas qual que é a questão? Isso não acontece toda hora. Você não vê quem faz day trade ganhando dinheiro assim todo dia, toda hora, acompanhando o gráfico. Eu até peguei uma imagem aqui dessa moça do lado, ela fazendo trade, você percebe que ela tá com uma cara meio blasé, tipo, o que que eu tô fazendo presa nessa mesa? Então, basicamente, é você ficar acompanhando o gráfico, tá? É claro que quem tem bons resultados dentro da área de análise técnica são aqueles investidores que eles vivem para isso. Então, eles não têm um outro trabalho. Eles vivem o dia acompanhando a bolsa. Eles acompanham essas subidas e descidas da bolsa de valores, eles estão se acostumados ao risco, só que é um mercado extremamente estressante. Eu acho que esse é um ponto muito importante de destacar aqui. É um mercado extremamente estressante. É um mercado que você perde muito dinheiro se você não souber o que você está fazendo. É um mercado em que as pessoas desenvolvem várias questões psicológicas, exatamente por causa dessas variações. Quero deixar uma recomendação de filme para vocês chamado A Grande Aposta. A Grande Aposta fala sobre como que o seu psicológico ele trabalha em momentos de crise quando acontecem coisas específicas, como aconteceu lá em meados de 2008, na Bolsa de Valores americana, com o subprime, que eram as hipotecas que eram supervalorizadas. No fim do dia descobriram que não valia nada disso, e muita gente perdeu tudo e até mesmo se matou. Então foi uma coisa muito séria naquela época, que foi retratada em um filme. O filme ele é muito bom, mas ele é muito técnico, tá? Então, a análise técnica ela é o estudo dos gráficos e acompanhamento constante de suas variáveis. Além de muito mais complicada para o curto prazo, costuma ser associada aos day traders, profissionais que compram e vendem no mesmo dia. Este estudo dos gráficos mostra as possíveis tendências de valorização e desvalorização de um determinado investimento de bolsa de valores, certo? Aí a gente entra na análise fundamentalista. A análise fundamentalista, por sua vez, estuda o histórico e os indicadores financeiros das empresas, geralmente associada a investidores que buscam investir pensando em longo prazo. Você não vai ter que ficar com o seu bumbum sentado na frente de um computador o dia inteiro, acompanhando o gráfico, porque você vai buscar conhecer e ter um relacionamento com seus investimentos. Em outras palavras, você vai entender o que a empresa faz, como ela faz dinheiro, quem são seus investidores, como estão os indicadores financeiros, vai entender o que são esses indicadores. Você vai ter um relacionamento de longo prazo. Você vai se tornar sócia de fato. Quem faz análise técnica não se torna sócio de empresa. Por quê? O intuito é comprar na baixa, vender na alta. Comprar na baixa, vender na alta. É sempre isso. No caso de quem faz análise fundamentalista, nós estamos usando uma técnica, né, uma análise chamada buy and hold, que é comprar e manter para o longo prazo, né? Vem de comprar e segurar. Então, você compra uma aplicação e você segura, você mantém ela na sua carteira de investimento por muitos anos. Se são muitos anos, por que que eu tenho que saber tudo sobre a empresa agora em um dia? Não faz sentido. Então, eu vou poder estudar mais livros, eu vou poder estudar mais a história da empresa, eu vou poder ter um relacionamento de fato com aquilo que eu estou comprando. Então, por isso que eu falei que a minha análise favorita é a análise fundamentalista. A gente quer buscar propósito no que a gente está comprando. Eu não quero comprar só pelo dividendo. Ah, porque a Petrobras está pagando dividendos altíssimos. Ok, mas eu quero entender como que a Petrobras faz dinheiro. Quem é o investidor majoritário dessa empresa? Nesse caso, o governo. Como que está o governo? Como que o governo toma decisões relacionadas a essa empresa? Como ela paga esses dividendos? Como que o produto final chega para o consumidor? Eu quero entender como a empresa faz dinheiro. Então, na análise fundamentalista, a gente está falando de fundamentos. A gente está falando de missão, visão e valores de uma empresa. A gente está falando de ASG, que é Ambiente Social e Governança Corporativa. Então, nos conteúdos que eu gravei para vocês das empresas que eu trouxe para a gente analisar juntos, você vai ver que eu falo muito sobre o histórico da empresa, anos de existência, indicadores financeiros, e vocês vão aprender a analisar indicador financeiro, tá? Vocês vão ver que existe uma lista gigantesca de coisas para você ver. E é aí que está o grande barato dos investimentos. Você não precisa fazer nada correndo.
A grande questão aqui é sentar e fazer sempre, constantemente, mesmo que você estude, tipo, 30 minutos do seu dia ou 30 minutos da sua semana. Mas é óbvio, vai ter resultados melhores quem se dedicar mais. Vai ter resultados menores ou em períodos mais longos, né? Vai demorar mais tempo para ter resultado, quem demorar mais tempo e não estudar. Então, assim, análise fundamentalista é estudar. E é estudar por conta própria. É ler relatório financeiro, não entendo nada sobre relatório financeiro. Não sou da área contábil, não sou da área administrativa, não entendo isso. Calma, tá? Você vai aprender isso aos poucos. Uma dica que eu dou, não é bem uma dica, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para as alunas, incluindo agora vocês. Compre aquilo que você começou a entender. Compre aquilo que é essencial. Compre aquilo que você vê a empresa existindo daqui 10, 20, 30 anos. Tá? Então, por exemplo, a gente já falou tanto do BEST, né? Bancário, elétrico, saneamento, seguro e telecomunicação. São setores que, independente de você gostar ou não de consumir o produto, você vai ter que comprar. Você precisa de banco, você precisa de energia, você precisa de saneamento, você precisa de seguro e você vai precisar de comunicação, internet e celular. Tem para onde você correr. Você vai precisar. Então, será que esses são setores que daqui 10 anos vão deixar de existir? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, daqui 100 anos? Ah, mas daqui 100 anos eu já não vou estar mais aqui. Ok, mas seus descendentes vão estar. Quando nós falamos de boas empresas, as empresas boas, elas buscam a perenidade. Ou seja, elas buscam, mesmo quando os seus fundadores não estiverem mais aqui, a missão continua. Walt Disney. Walt Disney deixou tantos projetos engavetados para que, quando ele não estivesse mais aqui, as pessoas que levassem o legado dele adiante pudessem construir, mesmo ele sabendo que ele já não estaria aqui, porque a tecnologia na época não o ajudava. Hoje você vê a produção da Disney. Quem é a Disney? Né? Você vê a Apple. O Steve Jobs ele deixou projetos para anos depois que ele já não estivesse mais aqui. Então, nós queremos nos envolver, ser sócios de empresas que têm uma visão de crescimento, que têm uma visão de se manter no mercado. O que você olha hoje, você vê que é uma modinha e pode ser substituído, é um ponto de alerta. Isso já começa a ser parte da nossa análise fundamentalista. Tá? Então, isso já vai fazer diferença também. Esta análise, além de mais completa, é mais trabalhosa devido à quantidade de grupos de indicadores financeiros que uma empresa tem, além da necessidade de estudo constante sobre mercado, setor e comportamento da empresa se comparado a seus concorrentes. Então, como eu disse, você não vai conseguir ter 50 empresas na sua carteira, pelo menos não 50 carteiras no primeiro ano de investidora. Tá? Com 10 anos, eu acho que é ali uma metade, né? Umas 20, 25, né? Hoje, por exemplo, eu tenho, agora em 2025, vou fazer 10 anos como investidor. Em 10 anos como investidor, hoje eu tenho de ações mesmo na minha carteira, 12. Então, olha só, 10 anos, 12 empresas. Pretendo me desfazer delas? Muito pelo contrário, eu quero é comprar mais delas. Por quê? Estudo os casos das empresas, eu estudo o que elas fazem, como elas cresceram nos últimos anos. É por isso que agora vocês vão entender por que eu falo tanto da Klabin, por que eu falo tanto do Banco do Brasil, por que eu falo tanto da Taesa, porque são empresas centenárias. São empresas que existem aí há décadas, há séculos, né? Então, por exemplo, só a Klabin de papel e celulose tem 125 anos. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos. A mais jovem das empresas que eu gosto, né, por exemplo, que é a Taesa, tem 25 anos. Né? Você tem a Itaúsa, a holding que controla o Itaú, que tem mais, eu acho que 30, 40 anos. Então você vai ter empresas muito antigas na Bolsa de Valores. Eu também tenho empresas mais jovens na Bolsa, né? Eu tenho Copel, que é empresa de energia elétrica, mas são sempre de setores que eu já gosto de ter na minha carteira, que é a Best. Eu tenho empresas do setor industrial, como a Klabin, eu tenho a WEG. São empresas que geraram uma grande valorização e vão gerar grandes valorizações nas próximas décadas. Não é agora. Então, a análise fundamentalista, ela traz para nós essa questão de você ter um relacionamento direto com a empresa, estudar sobre a empresa, literalmente fazer o papel de sócio. Eu coloco meu dinheiro,
mas eu quero entender como essa empresa faz dinheiro. Porque eu não quero ser a pessoa que lá na frente fala assim: nossa, eu comecei a comprar essa empresa, ela pagava dividendos, ela pagava juros sobre capital próprio, ela se valorizava e ela começou a cair. O que está acontecendo? Eu não posso culpar alguém por isso estar acontecendo, se eu não acompanhei. Então, o acompanhar faz parte aí da análise fundamentalista, certo? E aí uma pergunta. Se você hoje fosse escolher uma sócia para montar uma empresa, você olharia somente quanto ela tem de dinheiro para investir na empresa? Pensa aí. Com certeza não, né? Por quê? Dinheiro você recupera. Ah, eu coloquei dinheiro numa parceria, numa empresa e eu perdi. Tá bom, você recupera. Mas se eu for fazer uma sociedade só porque eu sou amigo da pessoa, só porque eu gosto da pessoa, eu corro um risco muito grande de me frustrar. Se eu monto uma empresa hoje só pensando em ter lucro, não colocar esforço, não estudar sobre o mercado, sobre o setor, sobre o produto, público-alvo para quem eu estou vendendo, o marketing da empresa, a visão de ASG, né? Como a empresa cuida do meio ambiente, como ela cuida de pessoas, como ela trata a diversidade, como essa empresa tem as informações de forma clara, né? Que a gente chama de governança corporativa. Se eu não tiver isso em mente, eu vou colocar o meu dinheiro numa empresa e eu vou perder. E é por isso que na maior parte das vezes, quando você compra boas empresas e elas estão passando por momentos como o atual, que a bolsa está desvalorizada, a gente não culpa a presidência, a economia, o macro. A gente entende que são ciclos, ciclos econômicos. O que nós buscamos entender é como a empresa que você investe busca se manter nesses momentos de crise. Porque você quer saber se uma empresa ela vai se manter no longo prazo, entenda como ela reage, como ela se comporta em momentos de crise. Esses momentos de crise, eles fazem parte da vida não só das empresas, mas de qualquer pessoa. Nós crescemos como investidores perdendo dinheiro. Bruno, significa então que eu tenho que perder dinheiro para ser uma boa investidora? Pelo contrário, nós aprendemos pelos erros dos outros. E que, em retrospectiva, a gente entende que não foram exatamente erros, mas falta de informação. Bruno, mas a falta de informação levou a pessoa a cometer erros. Então, o que nós precisamos fazer? Ter mais informações. Vai chegar um determinado momento que você vai ter lido tanto, você vai ter visto tantas aulas, você vai ter estudado tanto sobre uma determinada empresa, que as pessoas vão te perguntar e você vai conseguir fazer um resumo de 100% do negócio, como se você fosse a dona. Isso é muito louco, porque você consegue, quando a pessoa vira para você e fala assim: ah, eu quero investir em uma empresa. O que você acha da empresa Banco do Brasil? Você vai saber falar o histórico da empresa. Você vai conseguir falar sobre a distribuição de lucros. Você vai falar sobre a fundação. Quantas agências a empresa tem? Em quantos países ela está? Ah, mas eu achei que o Banco do Brasil estava só no Brasil. Não, o Banco do Brasil está em 20 países. Tá? Brasil e mais 20 países. Então as pessoas falam: ah, mas o Banco do Brasil é ruim, porque ele está fechando agência. Será que ele está fechando agências porque ele está indo à falência? Ou ele está indo para o mundo digital porque o mundo está se tornando cada vez mais digital? E ele conseguiu uma redução de custos operacionais de ter atendimento de porta e passou essa estrutura para o digital. Será que ele é uma empresa que só está no Brasil ou ele está em outros países também? E quando o dólar aumenta, ele fatura mais porque parte da renda dele vem em dólar? Isso é análise fundamentalista. Você não se baseia por um gráfico, você não se baseia por um preço, você se baseia por dados, por informações, por relacionamento. Sabendo disso, partindo desta premissa, nós entendemos que isso leva tempo. Se você achava que você ia fazer um curso para você comprar uma ação hoje e amanhã está lucrando horrores, esta é a hora que eu te decepciono. Porque você vai estudar muito, muito mesmo. É por isso que, mais uma vez, eu volto a bater no ponto de que você não vai ter muitas empresas. Porque você precisa manter o controle sobre o que você investe. É um relacionamento, é uma sociedade. Nesta análise, levamos em consideração grupos de indicadores, como valuation. Que raios é valuation? Valor. Valor, tá?
Endividamento, vocês vão aprender que toda empresa na bolsa de valores tem dívida. A questão é que existem empresas que se endividam para crescer e têm essa dívida controlada. Existem empresas que estão endividadas porque não tiveram uma boa gestão financeira. Então, existem endividamentos diferentes. Crescimento, eu não quero só que a empresa venda, eu quero que ela cresça. Como é que está o crescimento dessa empresa? Margens, margem de produção, margem de lucro e muito mais. Quando eu coloco muito mais, estudamos a história da empresa, o quanto tempo ela está no mercado, como se comporta em momentos de crise e mais, né? Então, assim, você vai literalmente ter um relacionamento com as empresas que você compra. Aqui eu trouxe uma informação, né, para você entender toda a complexidade de tudo que a gente estuda. Então, por exemplo, de cima para baixo, setorial e do negócio. Qual a atividade do setor é a empresa? Qual o nível de experiência do setor? Qual o potencial de crescimento do setor? Aí a gente vai para a natureza patrimonial. Quem são os financiadores da empresa? Como os ativos são divididos? Qual a natureza dos investimentos? Resultado e rentabilidade. Qual o potencial de lucro bruto e operacional da empresa? Como os resultados vêm evoluindo nos últimos anos? Qual o nível de sucesso financeiro histórico do acionista? Ou seja, quanto que dinheiro que os meus acionistas estão recebendo, né? Quem está ganhando grana de verdade? Capital de giro, ou seja, o dinheiro está girando ali na empresa. Qual a intensidade do uso de ativo circulante da empresa? A gente viu isso lá em empreendedorismo. Ativo e passivo. Ativo, tudo que entra de dinheiro na empresa. Passivo, tudo que a empresa paga. Então, qual a intensidade do uso de ativo circulante, do dinheiro que está girando ali dentro da empresa? Quem é o maior responsável pelo aumento do ciclo de caixa? Ou seja, uma empresa específica vende um produto, um serviço específico. Quem é que está fazendo entrar dinheiro na empresa? Dívidas. A empresa vem contratando mais dívida nos últimos anos? Contratando pegando empréstimo, vendendo mais ações na bolsa de valores, pegando dinheiro emprestado para crescer ou para pagar as próprias contas. Como está a evolução do resultado financeiro da empresa? Ela está conseguindo lucrar para amortizar, ou seja, pagar as suas dívidas e com isso sobrar mais lucro depois de um período de tempo? Bem profundo isso, né? O nível de cobertura de juros está melhorando ou piorando? Ou seja, a empresa ela consegue honrar os seus compromissos e pagar menos juros? Múltiplos. Olhando para o índice preço-lucro, você consideraria que essa empresa está cara ou barata? Como está a precificação relativa da companhia comparada a seus pares setoriais? Que Como que está o comportamento da sua empresa? Como sua empresa está no mercado se comparado com o concorrente? Não tem só a empresa que você compra. Então, por exemplo, eu compro a Taesa, empresa de transmissão de energia elétrica. Hoje eu não tenho só a Taesa. Eu tenho a Taesa, eu tenho a Copel, eu tenho a Semig, eu tenho a Enel, eu tenho várias empresas de transmissão e geração de energia. Como que a empresa que eu compro se comporta se comparado aos seus concorrentes? Porque eu quero entender, será que eu fiz a melhor escolha mesmo? Porque isso vai ser testado ao longo do tempo. Você vai ver as concorrentes das empresas que você investe, às vezes entregando resultados melhores. E vocês vão aprender uma coisa muito bacana. Não significa porque eu compro uma empresa A que eu não possa comprar a empresa B. Quando você é investidora, esse é o grande diferencial. Você pode ter mais de uma empresa de um mesmo setor. A questão é que quando você está montando uma carteira de investimentos estruturada, a ideia é que você compre as melhores de cada setor, ou a melhor de cada setor. E com a sua evolução como investidora, você vai comprando outras empresas de um mesmo setor. Então você vai ter que estudar também sobre os setores das empresas. Tá, existe só energia elétrica? Não. Existe energia elétrica, energia solar, energia eólica, energia nuclear, energia de calor. Então, existem vários tipos de energia. Mas existe só a energia? Não. Existe a empresa que faz a produção, a transmissão, o concessionamento e outras operações. Existem empresas que participam de leilões para conseguir ser as responsáveis por manutenção das torres de energia elétrica. A empresa que você compra ela faz parte do quê?
que a Taesa faz? A Taesa é a maior empresa de transmissão de energia do Brasil. Ela produz também? Sim, ela produz uma parte, mas o maior papel dela é distribuição. Como que ela faz dinheiro? Ela arrecada leilões para fazer manutenção e construir torres de transmissão de energia. É a torre de transmissão de energia que liga o lugar da onde a energia está saindo até a luz chegar na casa das pessoas, nas empresas. Então você vai precisar entender isso. Ah, o setor bancário. Eu invisto no Banco do Brasil. Como que o Banco do Brasil faz dinheiro? Basicamente, ele empresta dinheiro, ele tem uma participação muito forte no agronegócio, porque ele empresta muito crédito para o agricultor, ele empresta muito dinheiro para outras empresas, ele é uma das empresas mais antigas do Brasil, tem mais de 200 anos, então ele é um líder de mercado, ele tem margens muito sólidas de dinheiro entrando na empresa. Tá, mas como é que eu sei disso? Porque eu estudo a empresa. Então, tudo isso você vai ter que estudar para você conseguir entender em que momento as empresas estão, tá? Como avalia o pagamento recente dos dividendos? Analisar dividend yield. Você vai aprender a analisar dividendo. Ou seja, você vai ver ali, olha, eu recebi 10 centavos esse mês. No outro mês aumentou ou diminuiu? Você vai começar a observar como que esse dividendo está caindo na sua conta, certo? Valuation. Com base no preço justo dele, você compraria ou não a empresa? Olha só, então todo esse funil aqui que a gente está vendo, ele vai fazer parte da análise fundamentalista. Então, você está entendendo que você vai estudar uma empresa em todos os aspectos que ela tem? Porque aqui eu não coloquei, né? Mas você vai estudar o histórico, você vai entender desde quando que a empresa está no mercado. Ah, coloquei, né? Eu coloquei ali do outro lado que você vai entender como que a empresa está no mercado, quando ela surgiu, certo? Então, olha só, quando você entra no Status Invest, você tem, por exemplo, essa série de informações. Olha um monte de coisa que a gente vai ver. Isso aqui tá aqui, ó. Vamos lá, pegar aqui, ó, do comecinho. Quando você colocar o código de uma ação aqui em cima, na lupa, você vai ter aqui embaixo o preço da ação, o menor valor das últimas 52 semanas, né, ou de um último ano, e o maior valor que você teve aí nos últimos 12 meses, né? Então, por exemplo, a soja 3 está custando hoje 10,17, já chegou a custar 9,88, o menor preço, e o maior preço foi 18,53. Ela paga um percentual de dividendo, ou seja, de lucro na sua conta, de 2,92% nos últimos 12 meses, o que daria, em média, 29 centavos por ação. Esse é o dividendo. Valorização dos últimos 12 meses. Ela vem se desvalorizando 36,20%. Meu Deus, que empresa terrível! Tá só caindo a valorização, né? Tá só se desvalorizando. Então, se o Bruno falou que com as ações eu ganho com a valorização e com dividendo, essa empresa ela tá se desvalorizando, né? Então, olha só. Digamos que eu comprei a 18,53 e hoje ela tá valendo 10,17. Eu já perdi mais de R$ 8. Não, você não perdeu nada. Sim, não, Bruno. Eu comprei por 18, agora tá 10. Então, na bolsa de valores você só perde se você vende. Então, enquanto você não vendeu, a sua empresa está tendo uma desvalorização. Desvalorização nem sempre é uma coisa ruim, principalmente porque se você tem uma visão de longo prazo, você vai ver isso se valorizar no futuro também, certo? Então, isso vai fazer muita diferença nas nossas análises também. Você não vai olhar o histórico somente de agora. Hoje a cotação está 10,17. Olhe o prazo. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, desde 2014 e puxar de lá para cá. Olha quanta oscilação essa empresa já teve. Ela já chegou a custar bem mais caro, né, ó. Aliás, bem mais barato, ó, 8,87. Aqui, ó, 9,41. Olha só a valorização. Antes, lá em 2021, a empresa chegou a custar 15,37, aí foi caindo, né, passando por vários momentos diferentes e foi se valorizando, até chegar um momento que ela já chegou a custar aqui, ó, 18,40. E a máxima dela foi 18,53. Então, o que que a gente precisa entender?
parte da análise fundamentalista é você também observar aqui a valorização ao longo do tempo. Não é olhar o dia, não é olhar o mês, o ano, é olhar um período de tempo. Então, uma das coisas que nós usamos e analisamos na análise fundamentalista, né, análise real de empresas, é essa valorização e desvalorização também ao longo do tempo, tá? Então, esse é um ponto. Aí você vê aquela tela gigantesca que eu mostrei aqui mais para baixo para vocês, indicadores. Aí você vê esse monte de informação aqui, ó. Você fala que raios é cada coisa. Vamos começar entendendo que isso aqui é separado em grupos, tá? Então, isso é separado em grupos. Então, vamos entender primeiro aqui, ó. Indicadores de valuation. Valuation. Valuation é só esse grupo aqui. Valuation é de valor. Esse é um grupo de indicadores que a gente olha. Então, a gente quer enxergar o dividendo, em quanto tempo vai demorar para a empresa, através dos dividendos que ela te paga, devolver o que você investiu nela. A gente vai entender se ela está cara, se ela está barata. A gente vai entender qual que é o valor justo de cada ação. A gente vai entender quanto de lucro cada ação traz pelo valor que você está investindo. Então, aqui é o valuation. Isso é um grupo. Você vai ter um segundo grupo, que é os indicadores de endividamento. Toda empresa tem dívida. Então, isso aqui é outro grupo. Indicadores de endividamento. A gente vai estudar sobre isso daqui também. Vamos ter um grupo chamado indicadores de eficiência, para medir o quanto eficiente uma empresa ela é, para fazer mais dinheiro. Tá? Então, isso aqui é outro grupo. A gente vai aprender também sobre indicadores de rentabilidade, o quanto uma empresa é rentável, ou seja, quanto dinheiro a empresa consegue fazer com o dinheiro que ela investe e com o dinheiro que você mesma investiu. Então, a gente vai aprender sobre isso também. E indicadores de crescimento, o quanto a empresa vem crescendo. Então, você tem aqui, ó, esse grupinho de indicadores. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 grupos. E dentro desses 5 grupos tem os indicadores. Então, cada uma dessas informações é um indicador. E aí, por que eu gosto tanto do Status Invest? Porque, se vocês repararem, do ladinho do nome de cada indicador, você tem aspas. Essas aspas são, por exemplo, aqui, ó, artigos detalhados. Então, quando eu clico aqui no Dividend Yield, por exemplo, aqui do ladinho, ele vai abrir uma outra aba para mim com um artigo. Esse artigo é explicando o que é o Dividend Yield, como interpretar o Dividend Yield, como calcular o Dividend Yield, exemplos de utilização do Dividend Yield. Por que é importante utilizar o Dividend Yield? O que afeta o dividendo e outras informações, limitações do dividend yield. É um artigo somente falando sobre um indicador. Então, percebeu o quanto isso é aprofundado? Você vai ter que ler os artigos também para você aprender a interpretar. Bruno, dividend yield. Olha só, traduzido para o português, refere-se a rendimento de dividendos. É um indicador que verifica a performance da organização mediante a proventos, que a gente falou na primeira parte da aula, que foram pagos aos acionistas da empresa no longo dos últimos 12 meses do ano. Então, isso aqui é o dividendo, tá? Então, quando eu falo, eu quero receber renda de empresas, eu quero viver de renda, eu quero dinheiro cair na minha conta, você vai ter que aprender sobre dividendo. E o dividendo aqui é só um indicador. Aí você tem PL, preço-lucro. Alguns indicadores aqui serão mais importantes que outros. Então, por exemplo, o que nós vamos ver hoje? Dividend Yield, PL, PVP, VPA e LPA. Então, desse grupo de 3, 6, 8, 10, 12, 14 indicadores que a gente tem nesse primeiro bloco, aqui, ó, desses 14 que a gente está vendo aqui, inicialmente, a gente só vai ver 5. Bruno, então significa que os outros não são importantes? Eles são importantes, mas eles são importantes para uma análise secundária. Ou seja, para você analisar depois. Então, a gente tem que olhar primeiro as informações mais importantes para você poder comparar uma empresa com outra.
para depois você se aprofundar, tá? E aí na nossa apresentação, da nossa aula, a gente vai aprender cada indicador de forma isolada, de forma separada. Então, olha só, reparem que na apresentação eu destaquei para gente aqui os grupos separados. Então, a gente vai olhar hoje só indicador fundamentalista de valuation, de valor. Eu coloquei também esse sublinhado embaixo, não é à toa, isso aqui é artigo dos indicadores. Você clica aqui, ele vai te levar para aquela página que eu acabei de te mostrar. Então, quando você clicar aqui no Dividend Yield, ele vai te levar para esta página do artigo científico que eu acabei de te mostrar, tá? Então, você vai conseguir acompanhar de acordo com a informação. Então, olha só. Repara que eu também identifiquei aqui embaixo para gente qual indicador nós estamos analisando aqui. Então, aqui nessa página, nós estamos analisando o Dividend Yield e o PL. Vamos entender o que significa esses dois carinhas aqui. Bruno, mas tem um monte. Calma. Um por vez. Primeiro, Dividend Yield, ou DY, né? DY ou Dividend Yield, é o percentual de lucros que a empresa está pagando naquele ano para os seus investidores. Quanto maior, por isso que eu destaquei este financeiro, indicador financeiro, melhor. Então, olha só, quanto mais alto for este percentual, melhor. Melhor. Porque significa que cada vez que a empresa paga, esse percentual ele vai aumentando, essa empresa está melhor, tá? Ela está te pagando mais renda. E aí, como eu disse, mas atenção, um indicador de forma isolada pode ser muito perigoso e não retratar a saúde real da empresa. Por isso que eu falei, eu vou olhar somente o dividendo e já vou tomar a decisão de comprar? Não, não vai. E não adianta, a partir de hoje, me mandar mensagem falando assim: Bruno, você pode falar para mim qual empresa é melhor? Não, vocês vão ter que fazer isso por conta própria. Eu só vou ali, ó, colocar a cereja do bolo. Ah, você já olhou tal coisa? Você já fez tal coisa? Agora quem vai ter que olhar essas informações são vocês, certo? Então aqui, ó, a gente está fazendo uma análise sobre a empresa Klabin, de papel e celulose. A Klabin tem um dividendo anual pago de 6,52. Eu vou olhar só o ano? Óbvio que não. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar no Status Invest. Eu vou voltar lá na abinha para mim pesquisar. Vou colocar o código da Klabin, KLBN3, tá? Entrei aqui. Deixa eu ver. Acho que na apresentação era Klabin final. Não, era final 4 a que a gente estava olhando lá. Então, deixa eu trocar aqui porque o dividendo é diferente. KLBN 4. Aqui, ó. 6,47 é o dividendo. Tá aparecendo aqui e tá aparecendo aqui embaixo também no grupo, né? De indicadores, ó. 6,47. Você vai olhar somente o ano? Não. Você vai vir aqui, ó, do lado direito, tá vendo que aparece hoje, histórico, média de mercado? Você vai clicar em histórico. Quando abrir histórico, você vai reparar que ele vai mostrar para você o ano a ano. Então, olha só. Lá em 2016, a empresa pagou 3,43 de lucro. 2017, 2,83. 2018, 7,32. 2019, 4,85. 2020, 0,0 alguma coisa, menos de 1%. 2021, pandemia, 1,46. 2022, pagou 7,51. 2023 pagou 6,14, 2024 5,99 e até agora, 2025 ela já pagou 6,47. Então você consegue perceber que é uma variação dos dividendos ao longo dos anos. Se eu comprei aqui em 2018 achando que a empresa ia me pagar sempre 7,32% de lucro, eu vi no ano seguinte isso caindo, isso pode ter me desanimado e eu ter vendido a ação. Agora, em 2022, pós-pandemia, eu tenho ela voltando a pagar dividendos. Olha só, ela pagando lucro de novo. Por isso que é tão importante vocês olharem anos, não olhar o ano específico, tá? Então, isso é o dividendo. Bruno, mas a Klabin é a melhor empresa?
Não sei. Como é que a gente vai descobrir isso, se ela é a melhor empresa com dividendo? Você vai pegar no seu caderno, você vai anotar dividendos da Klabin dos últimos 9 anos, que é 2016 até 2025. Você vai anotar. Quem é a concorrente da Klabin? Né? Quais são as outras empresas que vendem papel e celulose igual a Klabin? Porque você vai ter que saber isso. O que que a empresa vende? A Klabin é do setor industrial de papel e celulose. Quem é a concorrente dela? Você pode jogar no Google para pesquisar quem são as concorrentes, e aí você vai descobrir que a Klabin, na Bolsa de Valores, tem duas concorrentes, a Suzano e a Irani. Vamos ver a Suzano. Então, como que é o código da Suzano? SUSB. SUSB, acho que é SUSB, agora eu não lembro se é com Z ou com S. SUSB, acho que é assim, isso mesmo, ó. Suzano 3. Quanto que custa cada ação da Suzano de papel e celulose? R$ 62. Quanto ela vem pagando de dividendos? 3,25. Vamos olhar ao longo dos anos, o histórico dela. Colocou a data aqui. Vem se valorizando bastante, né, nos últimos anos a ação. Vamos olhar o dividendo. 3,25. Lembra que a Klabin está pagando 6,40 alguma coisa de dividendo, certo? Ok? Então ela está pagando lá 6,40 e alguma coisa. A Suzano está pagando 3,25. Significa então que a Klabin é melhor do que a Suzano porque a Suzano está pagando menos? Não, porque eu só vou poder fazer essa constatação quando eu terminar de fazer a minha análise. E quando eu só termino de fazer minha análise quando eu olho todos os grupos. Todos os grupos e o histórico. Quantos anos está na Bolsa de Valores? Paga dividendo, não paga dividendo? Tem escândalos na mídia? Tem problemas, né? Uma empresa de papel e celulose, ela trabalha com meio ambiente. Tem alguma questão relacionada ao meio ambiente? Vamos ver o histórico dos dividendos. Então, olha só. A Aqui é Suzano, ó, 2016 ela não pagou dividendo, 2017 2,68, 2018 0,50, 19 1,12, 20 não pagou, 21 não pagou, 22 6,49, 23 2,9, 2024 3,24, atual 3,25. Então, no sentido de frequência no pagamento de rendimento e aumentos ao longo dos anos, a Klabin ganha, né? Ela é mais constante. É claro que, como eu disse, você olhou somente um indicador. E como eu disse, quanto maior, melhor. Na nossa apresentação, a Klabin está pagando hoje, no dia que a gente está fazendo essa aula, 6,52 de dividendo. Ou 6,40 e pouquinho que está mostrando lá no status invest. Por quê? Conforme você for olhando em momentos diferentes, você vai ver que dá uma variada também. Só que se você quer receber constantemente, você tem que olhar se a empresa está pagando constantemente, certo? Então, esse é o primeiro indicador que a gente olha, o dividendo. Segundo indicador que nós olhamos, PL, ou preço barra lucro, ou preço dividido pelo lucro, é o indicador que nos mostra em quantos anos uma empresa distribuindo lucro, ou seja, te pagando dividendos, devolverá o valor investido a partir destes rendimentos. Ou seja, quanto maiores os dividendos pagos, mais rápido o valor investido retornará, e o oposto também é verdadeiro. Quanto menos dividendos uma empresa paga, mais tempo demorará para ela devolver o que você investiu em forma de renda. Geralmente é aconselhado em empresas que possuem este indicador abaixo de 10 ou 10 anos. Bruno, como assim? Explica melhor. Vamos pensar o seguinte: quando você investe, você compra uma ação por R$ 10, esse é o valor que você investiu. Quando uma empresa te paga dividendos, ela vai pagar dividendos durante os anos, durante os trimestres, semestres. Digamos que a Klabin está te pagando uma média de 50 centavos por semestre em forma de dividendos. Então, significa que no ano ela me pagou R$ 1. 50 centavos por semestre em dividendos, ela me pagou no ano. E digamos que ela consiga manter essa frequência no pagamento de 50 centavos por semestre. Se eu paguei R$ 10 na ação e a Klabin vem pagando 50 centavos a cada semestre, ou R$ 1 por ano, então, se eu faço
R$ 10 dividido por R$ 1, eu vou demorar 10 anos para reaver o que eu investi nessa empresa. Quer dizer, Bruno, que vai saindo do dinheiro da minha ação, então eu comprei por R$ 10, ela pagou 50 centavos, minha ação agora vale 9,50, aí ela pagou mais 50, agora vale 9? Não, porque valorização é uma coisa, dividendo é outra. O dividendo é o dinheiro que a empresa está te pagando em forma de sociedade. O que nós estamos olhando é, através desse retorno, né, desse dividendo que a empresa está te pagando, em quanto tempo você consegue reaver aquilo que você investiu, volta para o seu bolso, e o que está lá investido, né, a ação que você comprou agora é o lucro que está lá investido. Então, se vai demorar 10 anos para a Klabin te pagar o retorno, significa então que só depois de 10 anos ela vai, então, ter te pago o que você investiu através de renda, certo? Mas e se a Klabin se manter ao preço de R$ 10 e aumentar o pagamento anual? Então, ao invés dela pagar agora 50 centavos por semestre, ela paga R$ 1 e no ano ela está pagando R$ 2. Significa então que se eu fizer 10 dividido por 2, vai dar um resultado de 5. Significa que agora, em 5 anos, a empresa vai ter me devolvido aquilo que eu investi através dos rendimentos. Então, quanto mais dividendos uma empresa te paga, significa que em menos tempo ela vai devolver o dinheiro que você investiu nela. Isso acaba se tornando um indicador de segurança para os investidores. Porque empresas que têm um PL muito alto, e tem empresas que têm PLs ali de 50 anos, de 100 anos. Por quê? Não distribui dividendo. Isso não necessariamente significa uma coisa ruim, porque tem empresas que pagam dividendo e empresas que não pagam dividendo. Então, o que que a gente tem que observar? Quanto mais dividendos uma empresa paga, menos tempo ela vai demorar para devolver aquilo que você investiu em forma de renda. Quanto menos dividendos ela te paga e mais valorizada fica a ação, mais tempo vai demorar para ela te devolver ali que você investiu. Então, o PL, ele é um número que nós utilizamos para saber, então, em quantos anos vai demorar para a empresa te devolver o dinheiro que você investiu. A gente está vendo aqui da Klabin que é 12 anos e meio, mais ou menos. 12 anos e 61. Isso é ruim? Depende, tá? Por exemplo, aqui a gente coloca que geralmente é aconselhado em empresas que possuem um indicador abaixo de 10 anos. Por quê? Você quer reaver o que você investiu na empresa em menos de 10 anos. Mas no meu caso, por exemplo, eu estou comprando ações hoje para levar para minha aposentadoria. Eu pretendo me aposentar com 50 anos, tá? Quando eu digo me aposentar com 50 anos, é me aposentar de ter obrigação de trabalhar por dinheiro. Não que eu vou parar de trabalhar, porque eu não me vejo parando de trabalhar. Mas eu não vou ter mais a obrigatoriedade de trabalhar por dinheiro. Então, hoje eu tenho 33 anos, eu tenho 17 anos pela frente. Então, quando eu olho 17 anos pela frente, eu olho que a Klabin vai demorar 12 anos e meio para me devolver o que eu investi por ação, falo, não, tá tranquilo, porque eu não vou me aposentar agora. Eu não quero que a empresa me traga esse lucro todo agora e me devolva. Então, tudo vai depender. Apesar da gente falar assim que 10 anos é um prazo bom, você pode colocar 20 anos, você pode colocar 25, e aí te dá uma margem para você falar que esse indicador é bom ou não, tá? Então, é o preço dividido pelo lucro. Significa que se o preço aumenta e o lucro diminui, vai demorar mais tempo e esse indicador vai subir de 10. Se o preço se mantém e o lucro aumenta, vai demorar menos tempo para você reaver o que você investiu. Se o preço se mantém e o lucro se mantém, você vai ter esse indicador igual a gente está vendo aqui hoje, tá? E como eu disse, é interessante que você observe isso ao longo dos anos, não somente dentro do mês. Vamos ver a Suzano? A Suzano hoje tem um PL de 18 anos e 74. Então, olha aqui, ó, da Suzano. 18 anos e 74. Então, vai demorar cerca de 18, 19 anos para a empresa devolver o que os investidores colocaram nela, tá? Só que esse indicador já foi menor, tá vendo? Ó, 5,23, 2,81, 9,49, menos 7,43, menos 19,17, 132 anos, porque a empresa distribui isso daqui só de dividendo, ó. Então, olha só isso. Quanto mais dividendo a empresa paga, menos tempo demora para ela devolver o seu dinheiro. Quanto menor o dividendo pago pela empresa, mais tempo vai demorar para ela devolver o que você investiu.
Ah, Bruno, então significa que pode haver uma variação, ano a ano isso mudar, aumentar ou diminuir? Sim, sim. E basicamente a gente está olhando uma empresa se comparada aos seus pares. Vamos ver o da Klabin, KLBN4. Ó, vamos pegar o histórico. Olha só o da Klabin. Já chegou a demorar 5 anos para ela devolver o dinheiro das pessoas, 27 anos, 111 anos, 28 anos, menos 11,76 significa que ela já devolveu o dinheiro investido. 9 anos e meio, 4 anos, quase 5, quase 9 anos e meio, pouco mais de 13 anos e no último ano, pouco mais de 12. Então, assim, se você colocou uma regra de tipo 15, 20 anos, ela se encaixa, né? E ela tem uma previsibilidade. E mais uma vez, você percebe quanto menor o dividendo, mais tempo demora. Quanto mais dividendo, menos tempo. Então, olha só. Mais dividendo, menos tempo. Mais dividendo, menos tempo. Menos dividendo, mais tempo. Menos dividendo, mais tempo. A gente nem considera muito esse atual, tá? Porque a gente está em 2025, o ano acabou de começar. A gente olha aqui, por exemplo, até 2024, de 24 para trás. Então, olha só, 14 anos, mas já chegou a 9,19, 4 anos e meio, tá? Então, porque a empresa vem pagando menos dividendos. E aí surge a dúvida, por que que a empresa está pagando menos dividendos? Porque a Klabin está investindo em novas tecnologias e está se endividando. Se endividando para gerar mais dinheiro. Como que eu sei disso? Eu estou estudando os relatórios da empresa. Eu estou entrando no site da empresa e vendo o que está acontecendo. Então, basicamente, o dividend yield é o dividendo pago pela empresa em percentual e o PL é o preço dividido pelo lucro, que vai te mostrar em quantos anos você vai reaver o seu dinheiro, tá? Então, esses são os dois primeiros indicadores que nós estamos analisando. Depois, VPA, ou valor por ação, né? Você vai encontrar VPA ou valor por ação. VPA é esse indicador que eu marquei aqui embaixo no retângulo. 1,62. Então, o que que significa isso? É o indicador que mostra quanto de fato vale cada ação de uma empresa pelo seu valor patrimonial dividido pelo número de ações negociadas. Que, vamos lá, quando uma empresa ela começa a negociar, por exemplo, 100 ações e ela tem 1 milhão de patrimônio, significa que cada ação vai valer 10 mil reais, tá? Então, se você faz 10 mil reais vezes 100 ações, você vai ter 1 milhão de patrimônio. Então, se eu divido 1 milhão de patrimônio por 100 ações, vai dar 10 mil. Então, cada ação valeria 10 mil. Só que uma empresa na Bolsa de Valores, ela não tem 100 mil ações, 1 milhão de ações, ela tem milhões de ações. E ela tem um valor de patrimônio, né? O valor que ela vale. Então, o VPA é o valor por ação. É a quantidade de patrimônio, de dinheiro que a empresa tem, dividido pela quantidade de ações que ela tem no mercado. Então, é o dinheiro real que a empresa tem dividido por essa quantidade de ações. Então, ele mostra quanto aí vale cada ação. E quanto mais próximo do preço atual da ação, melhor. Significa que ela está perto do seu valor justo, perto do seu valor patrimonial, tá? Então, por exemplo, a Klabin hoje, a Klabin 4, está sendo negociada a R$ 4,24. Então, hoje no mercado financeiro ela está sendo vendida a 4,24. Qual que é o valor justo da ação? O valor justo da Klabin hoje é 1,62. Significa que esse é o preço justo da ação e ela está sendo vendida a mais de R$ 4. Quando você vê uma ação que o preço dela deveria ser esse daqui, 1,62, e ela está sendo vendida a mais de R$ 4, significa que o mercado, ou seja, nós investidores, estamos aceitando pagar mais caro por essa empresa. Só que para uma pessoa aceitar pagar mais caro por algo, é porque essa pessoa está encontrando um valor nessa empresa. Então, o que que a gente tem que observar? Por que que as pessoas estão dispostas a pagar mais de R$ 4 por algo que vale 1,62? Alguma coisa que tem.
que a gente observa? O restante dos outros históricos. É uma empresa de mais de 125 anos, é uma empresa que ela tem a sua cadeia produtiva. Bruno, o que é cadeia produtiva? A empresa faz tudo. Ela que planta as árvores, ela que colhe as árvores, ela que produz o papel, é ela que vai trazer para você a entrega desse produto, ela que vai desenvolver as máquinas de produção, ela que vai trazer as embalagens, ela que vai fazer tudo. A cadeia produtiva é 100% dela. Então, ela faz 100%. Diferente de empresas que às vezes precisam contratar uma parte terceirizada. Então, ela colhe, mas não é ela que planta. Ela produz, mas não é ela que faz a máquina. A Klabin não. A Klabin faz tudo. Então, as pessoas entendem que uma empresa que desenvolve as suas próprias tecnologias de plantio, de colheita, de replantio, de produção, máquinas, é uma empresa que vende para fora do Brasil. Então, por exemplo, a Klabin, se eu não me engano, ela tem 23 empresas no Brasil e uma na Argentina. Ela tem parte da receita, parte do dinheiro que entra na conta dela em dólar. Então, quando o dólar aumenta, ela ganha mais dinheiro também. Então, quando você vê o VPA, o valor por ação, por 1,62, e você vê que ela está sendo vendida na Bolsa de Valores a mais de R$ 4, significa que o mercado financeiro está disponível, disposto, nesse caso, a pagar mais caro por essa ação. Tá? Então, isso retrata que é uma boa empresa. Mas isso é uma verdade absoluta? Não. Eu preciso entender realmente se a empresa ela está sendo negociada mais cara porque existe um motivo. Então, por exemplo, a empresa está mais cara porque ela está distribuindo mais dividendo. Porque enquanto as concorrentes dela demoram 20 anos para devolver o lucro, ela devolve em 12, 13. Ela produz, ela fabrica, ela vende, ela faz as máquinas. Eu estou justificando o valor da ação ser um, mas ela está sendo vendida por outro, tá? Pode acontecer coisas opostas. O preço da ação ser 1,62, lá na Bolsa de Valores ela está custando quase R$ 5, e a gente descobriu que foi algo sazonal. Como assim, Bruno? Esse ano a empresa pagou 20% de dividendo, o que fez o PL dela cair para 2 anos. Mas isso foi uma coisa esporádica. A empresa nunca faz isso, foi a primeira vez. Então a galera começa a falar assim: oportunidade, Klabin a melhor pagadora do ano. Aí você vai lá, igual uma doida, e taca pau na máquina e compra a ação. Mas você não olha o histórico. Você não viu que nos anos anteriores a empresa não pagou nada. Você não viu, por exemplo, que a empresa está muito endividada. Você não viu que a empresa não tem nenhum projeto para o futuro. Você não viu que a empresa ela não produz máquina, que ela não vende para outros países. Você só viu o lucro. E aí, infelizmente, você vai pagar um preço muito caro por um lucro que não é sustentável, tá? Então, o VPA, o valor por ação, ele mostra o valor ideal pelo patrimônio que a empresa tem, se comparado ao preço dela, tá? E logo em seguida, a gente tem um quarto indicador, que é o PVP, ou P sobre VPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. É esse indicador que mostra para gente se uma ação está cara, barata ou no preço justo. Vocês vão lembrar disso quando nós fizemos as aulas de fundos imobiliários. Fundo imobiliário caro, ele está acima de 1. Fundo imobiliário barato, ele está abaixo de 1. Fundo imobiliário no preço justo, ele está igual a 1. As ações é a mesma coisa. Então, uma ação barata, ela tem um PVP abaixo de 1. 0,99, 0,98, 0,97, 0,96 e por aí vai. Uma empresa no preço justo, ela está sendo negociada a 1. Então, 1,00. Uma empresa cara, ela está sendo negociada acima de 1. 1,01, 1,02 e subindo. Aqui no caso da Klabin, ela está sendo negociada em 2,60. Significa que ela está sendo vendida 2,5 vezes mais caro do que ela realmente vale, porque o valor justo da empresa é 1,62, mas ela está sendo negociada a quase 4,50. Então, ela está sendo negociada 2,60 vezes o que ela vale. Ah, Bruno, então significa que a empresa está cara, né? Porque é igual a 1 para ser o preço justo e abaixo de 1 para ser barato, ela está cara, então é melhor não comprar. Então, mais uma vez, interpretação. Por que é que a empresa está mais cara do que ela vale?
porque ela entrega informações suficientes para dizer que ela é boa, tá? Então, nem sempre, uma empresa, porque ela tem um PVP acima de 1, ela não vai ser uma oportunidade de compra, porque geralmente é porque o mercado financeiro já está precificando isso. Nós estamos pagando mais caro nessa empresa porque ela entrega ótimos indicadores financeiros, tá? O que nós temos que tomar muito cuidado com empresas que têm um preço justo, né, que é o VPA, muito descolado do preço atual. Como assim, Bruno? Uh, aqui, o VPA da Klabin, né, o preço justo da Klabin é R$ 1,62. Mas ela está sendo negociada a quase R$ 4,50. Então ela está sendo negociada a quase 3 vezes o que ela vale. No caso da Klabin, ela tem uma justificativa. Ela é uma empresa que tem um crescimento perene, com muitos anos, com muito crescimento. Ok. Quando você pega uma outra empresa, aí vamos pegar aqui agora o caso da Suzano. Vamos olhar o da Suzano. O PVP da Suzano está em 1,89, né? 1,89. Aí você fala assim, nossa, mas aí a Suzano está mais barata do que a Klabin. Sim, ela está mais barata. O preço justo, o VPA da Suzano é R$ 32,81. Então, o preço justo dessa empresa é R$ 32,81. Ela está sendo vendida 89% mais cara, porque lembra, igual a 1, preço justo. Acima de 1, está caro. Nesse caso, ela tem 1,89. Ela está sendo negociada 89% mais cara do que ela vale. Certo? Ela está te pagando 3,25 de dividendos. Ela demora 20 anos quase para te devolver o que você está recebendo. Tá? Então, isso também faz com que a empresa está mais barata? Está. Mas ela entrega bons dividendos e um PL interessante? Não. Então, a gente também tem um retrato disso. É uma empresa que paga dividendos, é uma empresa que vai devolver o seu dinheiro em menos de 20 anos, mas se comparada à Klabin, a Klabin entrega um dividendo de 6,47, 13 anos para devolver o seu dinheiro, né? 12 anos e um pouco mais de meio. Está sendo negociada 2 vezes,62. Hoje pode falar 162% mais cara. Como assim, Bruno? De onde você fez esse cálculo 162? Imagina que você não tem essa vírgula aqui no meio, você fala 262. Como a gente sabe que o 1 representa ali o valor justo da empresa, a diferença disso a gente fala percentual. Então, 262 menos 100, 162. A empresa está sendo negociada 162% mais cara, tá? Essa é uma informação relevante para o momento? Não, mas é interessante vocês saberem, certo? Qual que é o valor justo da ação? 1,62. Aí que entra a questão da comparação. De 1,62 para 4 e pouquinho, é um preço até que acessível, né? Então você pagar de 1 e pouco para até 4,24, 4,25. Mas quando você pega a Suzano, o preço dela hoje é R$ 62 e o preço justo é R$ 32,81. Você tem um descolamento do preço justo muito alto, né? A gente está falando de quase R$ 30 de diferença, enquanto a outra tem um pouco mais de R$ 2 de diferença. Então, isso também faz diferença no bolso de quem está investindo, tá? Então, isso também é um ponto de análise que nós fazemos, certo? Tá. Preço justo da empresa é 1 e pouquinho, e ela está sendo negociada a 4,50. Ela está sendo negociada com algo em torno de R$ 3 mais caro do que ela realmente vale, mas são R$ 3. Essa outra, o preço justo é R$ 32,81 e ela está sendo negociada a 60. A gente está falando de pouco mais de R$ 28 de diferença. Então, ela está sendo negociada ao dobro, mas esse dobro faz uma baita de uma diferença. É diferente que da Klabin, que você tem R$ 3 de diferença, mas é um valor mais acessível. Então a gente também olha isso, né? E a gente justifica. A Klabin está sendo negociada mais cara porque ela também está entregando mais dividendos, certo? Então, esse é o indicador aqui de P barra VP. E como eu disse, você vai poder usar ele para ações, fundos imobiliários, certo? Porque é um indicador que você olha nos dois mercados, tanto o mercado de ações quanto o mercado de fundos imobiliários. Então, até agora, vimos 4 indicadores: dividend yield, ou dividendo, preço-lucro, que te mostra a quantidade de anos,
VPA, que é o valor justo de uma ação, PVP, se ela está cara, barata ou no preço justo, e vale a interpretação. Por que que a empresa está cara ou barata? Por último e não menos importante, LPA, ou lucro por ação. É o indicador que nos mostra que quanto de lucro uma empresa consegue gerar por ação. Assim, quanto maior este número, significa que maior é o lucro que a empresa está tendo em um determinado período. Então, significa que para cada ação que você compra da Klabin, hoje, ela está te gerando 33 centavos de valor. Tá? Então, ela está te gerando 33 centavos de valor. Se esse número fosse mais alto, Bruno, fosse R$ 1, significa que para cada uma ação que você tem investido na empresa, ela está conseguindo produzir mais R$ 1 de retorno. Se fosse 2, se fosse 3, melhor ainda. Quanto maior esse indicador, melhor. Tá? Então, nesses indicadores, o que eu acho que é interessante a gente sempre marcar. Dividend yield, quanto maior, melhor. PL, preço-lucro, quanto menor, melhor. VPA, quanto mais próximo do preço da ação atual, melhor. Tá? PVP, quanto menor, melhor. Só que a gente tem que analisar algumas coisas também. Por exemplo, o PVP, ele mostra se a ação está cara, barata ou no preço justo, certo? Então, começa a desconfiar se você olha um PVP que está 0,50, 0,60. Uma empresa sendo negociada com 40% de desconto, 50% de desconto, por que que uma empresa boa estaria sendo descontada nesse nível? Isso é um pouco preocupante, porque pode ser que a empresa ela esteja quebrando e as pessoas não estejam percebendo. Então, por mais que a gente queira comprar uma ação descontada, você comprar descontado demais não faz muito sentido. Tá? Então, o que, que geralmente a gente aceita? Empresa tem um PVP ali na casa do 0,99, 0,98, 0,99, porque ela está muito próximo do valor justo da ação. Então, ela está tendo uma quedinha natural de bolsa de valores, né, um momento específico. Agora, quando você vê uma empresa com um PVP de 0,50, 0,55, 0,60, isso já é um pouquinho mais perigoso, porque ela está muito descontada. Né? Eu falei, acho que isso nos fundos imobiliários há um tempo atrás, numa comparação. Gente, olha, quando vocês forem olhar um fundo imobiliário, PVP igual a 1, preço justo. PVP abaixo de 1, barato. PVP acima de 1, tá caro. Mas quando você pega um PVP abaixo de 1, toma cuidado se esse PVP está lá na casa do 0,40, 0,50, 0,60. Está muito descontado. E quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vou dar um exemplo com uma outra empresa aqui, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje está descontado. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. BBAS3, Banco do Brasil. Hoje cada ação vale R$ 25,30. Olha o dividendo do Banco do Brasil, 10,33. Dividendo bom, né? Olha isso. 10,33 de dividendo. Uau, muito bom. PL, vai demorar 4 anos e meio para ele devolver o que você investiu. Menos de 5 anos, isso é muito bom. Preço justo, VPA, 31,53. Lembra que está sendo negociado a 25. Preço justo é 31,53. Para cada uma ação que você investe do Banco do Brasil, ele produz R$ 5,58. Cada ação investida, ele produz 5,58. Isso é muito bom. PVP, 0,80. Está com 20% de desconto. Isso aqui é aceitável, porque o Banco do Brasil, ele é um banco ligado diretamente ao governo federal. O governo, ele está tendo uma relutância das pessoas muito grande. Este governo específico está tendo uma relutância muito grande das pessoas, por N motivos, né? Então, por exemplo, a história do PIX, a história da taxação de imposto e várias outras coisas. Toda empresa ligada ao governo federal, quando o governo toma alguma atitude, fala alguma coisa que não faz muito sentido para a sociedade, a bolsa joga o preço das ações do governo lá para baixo. O Banco do Brasil, ele tem ligação direta ao governo, mas não é só o Banco do Brasil. Você tem outras empresas estatais. Você tem Banco do Brasil, Petrobras, Vale, você tem Caixa Econômica, Banco do Brasil Seguridade, são empresas que estão ligadas diretamente ao governo. Automaticamente, quando surge uma notícia no mercado falando sobre isso, você vai ver essas ações despencando.
Só que aí que tá a questão. Aqui, eu tô vendo que ela vem me pagando bons dividendos, ela está abaixo de 10 anos, ela custa um preço médio de 31,53, valor justo, né, 31,53, ela está com 20% de desconto e ela produz um lucro de 5,58 por ação. Posso afirmar que o Banco do Brasil é o melhor banco do Brasil? Não, não posso. Por que que eu não posso fazer isso ainda, mesmo com todos esses indicadores positivos? Porque eu não sei a história do banco. O que que o banco faz? Como que ele faz dinheiro? Tá, ele tem participação do governo, mas como é que o governo atua diretamente dentro desse banco? É direta, é indiretamente? Como que ele está se comparado aos concorrentes? Quem é o concorrente dele? Eu tenho como concorrente do Banco do Brasil, por exemplo, Bradesco. Não sei o código? Coloco aqui, ó, Bradesco. Então, se eu estou olhando Banco do Brasil, final 3, eu vou olhar Banco Bradesco, final 3 também. O Bradesco tem final 3 e 4. Eu vou olhar o final 3, porque é a mesma coisa que eu estou olhando do Banco do Brasil. Final 3. Vamos ver os indicadores do Bradesco. Olha só. Dividendo do Banco do Brasil, do Bradesco, 7,01, enquanto do Bradesco é 10. Isso já é um ponto positivo para o Banco do Brasil, tá? Então ele está pagando 7, enquanto o Banco do Brasil está pagando 10. Preço-lucro, quantos anos vai demorar para o dinheiro voltar para você? 7 anos e meio, enquanto o do Banco do Brasil é 4 anos e meio. Preço justo da ação, R$ 15,70. Ele está custando um pouco mais barato, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que está custando hoje? Está custando R$ 10,64. Tá? Então, 10,64 quanto está custando hoje, mas o preço justo dele é 15,70. 15,70. Automaticamente, se está sendo vendido a 10 e pouquinho, o preço justo é 15,70, tem esse descolamento, PVP 0,68. Ele está com 32% de desconto. Por que que ele está com 32% de desconto? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Ah, mas espera aí, se eu quero comprar mais barata, ela está mais barata. Sim, ela está mais barata, mas ela também está pagando menos rendimento. Ela está demorando mais tempo para devolver seu dinheiro. Quanto que ela traz de lucro por ação quando você investe? 1,39. Enquanto o Banco do Brasil é 5 vezes e meio. Aliás, R$ 5,50. Então, esse ponto faz com que o Banco do Brasil seja melhor do que o Bradesco. São os únicos dois bancos que eu tenho no Brasil? Não. O que mais que eu tenho? Eu tenho o Itaú. Então, deixa eu ver aqui o Itaú. Qual que é o código do Itaú? Eu não lembro, mas acho que é Itube. Itube. É isso mesmo, ó. Itaú Unibanco. Vou colocar aqui o final 3 também, porque a gente está analisando o final 3. Sempre olhem ações com o mesmo final. Hoje está custando R$ 28,32. Está pagando de dividendos R$ 8,52. Olha só, ele está pagando mais do que o Bradesco e menos do que o Banco do Brasil, certo? Isso é um ponto. PL, 7 anos e 12, né? Ou 7 anos e 2 meses, mais ou menos. Qual é o valor justo da ação? 20,54. Ele está custando 28, né? Que a gente viu ali em cima. Isso faz com que ele esteja 38% mais caro. Mas ele produz R$ 3,98 por ação. Então, se hoje nós estivéssemos colocando num checklist para falar quem seria a primeira opção de compra, seria Banco do Brasil. Quem seria a segunda opção? Seria Itaú. Quem seria a terceira opção? Bradesco. Então, entre essas escolhas, o Banco do Brasil seria melhor para estes indicadores. Como eu disse, a gente não vai olhar só esses indicadores, a gente vai olhar mais coisas. Então, vai ser muito natural que nas próximas aulas, inclusive na próxima aula, a gente analise mais indicadores, né, que é o que nós vamos fazer. Vocês vão ver mais indicadores. Vocês vão poder comparar mais. E aqui, como eu disse, eu não estou levando em consideração o histórico, quantos anos de existência, como está na mídia, né? Então, isso faz diferença. Mas o primeiro lugar seria do Banco do Brasil, o segundo lugar seria do Itaú, o terceiro lugar seria do Bradesco. Bruna, eu posso ter os três bancos? Pode. O que nós estamos fazendo aqui é uma ordem de compra. Então, na ordem de compra, primeiro seria o Banco do Brasil. E principalmente porque o Banco do Brasil, falando em solidez, ele é o melhor banco relacionado à solidez do que os outros. Ele é um banco ligado ao governo.
Se o Banco do Brasil quebrar, significa que os outros bancos já quebraram. Ah, então o Bradesco já quebrou, o Itaú já quebrou. Por quê? Itaú e Bradesco são bancos privados. Então, enquanto o Banco do Brasil, ele é um banco estatal. Então, o Estado sempre quebra por último, certo? Toda a economia de um país já quebrou. Então, neste caso aqui, nessas análises, a gente aprendeu 5 indicadores diferentes. Dividend yield, o dividendo pago com você, quanto maior, melhor. Preço-lucro, o tempo que vai demorar para você reaver o que você investiu através dos lucros. Quanto menor, melhor. VPA, valor justo de uma ação. Quanto mais próximo do valor da empresa atual, melhor. PVP, se está caro, barato ou no preço justo. E LPA, lucro por ação, quanto de lucro uma ação está produzindo pelo valor que você investiu. Então, aqui a gente tem Banco do Brasil em primeiro, Itaú em segundo, Bradesco em terceiro. Bruno, eu posso comprar, então, por exemplo, Banco do Brasil, aí eu junto 100, compro 100 cotas, né, 100 ações, aí depois eu vou lá e compro Itaú e depois eu compro o Bradesco? Poder você pode, mas qual é o cuidado que você tem que ter? Você está concentrando seus investimentos em ações em um único setor. E o ideal seria que, enquanto você está comprando banco, você também compra elétrica. Enquanto você compra elétrica, você também está comprando saneamento. Enquanto você está comprando saneamento, você também está comprando seguradoras e também telecomunicação. Então, ao invés de você comprar 100 ações de uma vez, você pode comprar um pouquinho das melhores empresas de cada setor depois da sua análise. Isso vai trazer uma segurança muito maior para a sua carteira de investimentos, certo? Então, se atentem bastante a isso. Não um indicador de forma isolada e somente um único ano. Então, eu mostrei aqui para vocês somente o atual, só para poder fazer uma comparação. Mas o ideal é que vocês olhem anos, certo? Sempre olhe o máximo de indicadores, busque informações na mídia e no próprio site das empresas. Tá? Então, não se baseia somente pelo indicador fundamentalista, estuda sobre a empresa. Ah, eu percebi que o Banco do Brasil é a melhor opção entre as três, agora vou estudar sobre o Banco do Brasil. Eu vou consumir o máximo de conteúdo que eu puder sobre o Banco do Brasil. O que faz, onde mora, onde vive, o que come, onde dorme, quem manda, quem não manda. Vou ver vídeo no YouTube, vou ver material sobre ele, vou entrar no site da empresa, vou fazer tudo, certo? Conteúdo complementar. No conteúdo complementar de hoje, vocês terão um conteúdo sobre Klabin, vocês vão ter um conteúdo sobre Banco do Brasil. Aqui eu coloquei Copasa, mas não é Copasa, é Taesa, tá bom? Então vocês vão ter Klabin, Banco do Brasil e Taesa. Na semana que vem, no próximo conteúdo complementar, aí vocês vão ter Copasa, Itaúsa e uma outra empresa que agora eu não lembro de cabeça, tá? Então vocês vão ter 3 conteúdos complementares aqui na nossa aula de hoje, tá? Todos eles são vídeos com análise, com apresentação, mostrando todos esses indicadores para vocês bonitinho, para vocês poderem estudar um pouco mais e ir mais a fundo dentro dessas análises. Por isso que a gente chama de análise fundamentalista, porque são fundamentos, você vai ter que estudar, certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Na próxima aula, nós vamos aprender indicadores de endividamento, eficiência, rentabilidade e crescimento e vamos comparar esses indicadores. Então, eu vou ensinar para vocês uma ferramentas, na verdade, de comparação, igual a gente fez com o fundo imobiliário. Você vai pegar o código, vai jogar lá dentro e ela vai trazer para você as análises. Bruno, então não era melhor a gente já fazer isso direto? Coloca, joga lá dentro da ferramenta e fala qual é a melhor? Mas você não sabe interpretar indicador. Do que vai adiantar eu te mandar ir para uma plataforma se você não sabe interpretar a informação? Por isso, nós estamos primeiro aprendendo os indicadores para depois você interpretar, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver esses indicadores, que é uma quantidade bem menor de cada um, e vamos fazer as comparações para finalizar a parte de ações, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver esses indicadores e vamos encerrar aí a parte de ações. Depois da parte de ações, tem o quê? Avaliação. Tá bom, meus alecrinzinhos? Então, nos vemos nas próximas aulas. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Ficou com dúvida? Me manda mensagem. Tá com dúvida? Lembra que você tem uma aula toda semana de 30 minutos comigo para você tirar essas dúvidas. Então, marca no papel e traz para o nosso acompanhamento individual.
Já está investindo, descobriu que comprou uma ação que não faz muito sentido, não tem problema, tá? Porque agora tudo está em queda, tudo está caindo de valor, certo? Mas você vai aprendendo melhor nas próximas aulas e nos próximos conteúdos, tá bom? Muito obrigado por vocês que participaram aqui no ao vivo comigo. Para quem vai assistir no gravado, qualquer dúvida também me chame, estou à disposição. Oficialmente no próximo sábado. Qualquer dúvida me chamem e a gente vai se falando. Um beijo, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.